A Copa do Mundo chegou, exploradores! Será que finalmente a gente vai ter o Hexa? Será que finalmente a gente vai ter um momento de alegria aqui no Brasil? Ou será que a gente vai tomar outro 7-1? Hoje eu vou fazer uma análise de narrativa da seleção brasileira e pra gente entender se será que só jogador bom ganha uma Copa? Fica até o final do vídeo que a gente vai responder isso aí. Mas como assim, Felipe? Que narrativa? Como assim? Não é só jogador bom que ganha jogo? Não, pessoal, não é bem assim, né? Porque vamos pensar bem, qual a história que a seleção brasileira está contando? Bom, o primeiro personagem que a gente vai analisar é a polêmica, né? O nosso personagem polêmico que ninguém imaginava, ele apareceu aí no episódio do nada, que foi o Daniel Alves. Uma polêmica muito grande em cima dele, porque ele joga no time Pumas e lá ele não estava com um bom desempenho, e mesmo assim ele foi surpreendentemente convocado para a seleção, sendo que alguns outros jogadores não foram, como o Gabigol aí, que muita gente está reclamando que ele não foi chamado para a seleção. O Tite disse que ele é um bom organizador, né? E o que será que ele quis dizer com isso, né? O Daniel Alves, ele uma pessoa que está representando aí o heroísmo da nossa história. Por quê? Bom, o Daniel, ele estava lá no 7-1, depois ele não foi convocado para 2018 por conta de uma lesão, então ele mesmo disse que foi um dos piores momentos da carreira dele, muito tristes para ele. Então agora ele está voltando nessa Copa com uma ideia de ressurgimento, uma provação para ele. O Tite falou que ele é um excelente lateral, que ele vai estar ali para organizar o campo, mas a gente não sabe se realmente ele vai entrar em campo. Mas a ideia do Daniel estar convocado é uma questão de narrativa. É uma narrativa que o Tite quer contar para os jogadores. E até o Tite falou que ele não está nem aí para 85% das pessoas do Twitter que reprovaram a convocação do Daniel. Na minha visão, eu acho que a convocação do Daniel foi estritamente por conta do papel de liderança que ele exerce para os jogadores em campo e em fora de campo. Parte da vitória, ela está fora do campo. Está ali no momento de concentração, está no momento de descontração também dos jogadores, como essa ideia de trazer essa história de redenção para o Daniel e uma história também de ele conseguir ser um mentor para os outros jogadores, que são mais jovens do que ele. O Daniel tem 39 anos, é um jogador extremamente experiente, apesar de não estar não estar em uma boa fase agora, ele é um baita do jogador, já deu show em muitos times que ele atuou e também na seleção brasileira. Então o Tite traz o Daniel como essa narrativa do cara, do mentor, do sábio e do herói que vai ajudar os jogadores a encontrarem o caminho deles. Isso faz muito sentido, já que nem sabemos se o Daniel vai entrar em campo. Talvez ele entre ali num momento ou outro, mas ele não é um titular. Então ele vai estar mais para os bastidores, né? O Tite pensou nisso, com uma ideia de contar uma história para eles. O outro personagem da nossa história é o nosso técnico da seleção, o Tite. O Tite, ele tá ali como esse papel de governante, os jogadores gostam muito dele e ele vai ter um papel nessa narrativa muito crucial de conseguir unir esses jogadores, né? Por conta de muitos deles se envolveram aí em questões políticas do Brasil. Não sei se isso vai afetar o time, mas o Tite, ele é esse governante, é esse cara que vai estar lá para unir a tudo e a todos. E ele também é o cara que vai ter que enfrentar, e ele já está enfrentando muito a opinião pública, né? O Tite é tal como esse desbravador, esse cara que dá esperança, que acredita, que vai para cima, que luta. Ele é o sábio, ele é o professor, o governante, é esse cara que dá esperança para a população brasileira, né? Então, porque hoje as pessoas estão criticando muito ele. Porque no Brasil a gente tem 215 milhões de técnicos, né? Então as pessoas estão lá criticando ele e tal. Eu colocaria esse cara, eu colocaria não sei o quê, mas o Tite, ele tem uma grande responsabilidade que nesse momento de pós-eleição, talvez ele seja uma figura que esteja aí para unir o Brasil. Quem sabe? Se o Brasil for o Hexa, quem sabe o Tite não é essa figura, esse governante que vai nos unir. Em terceiro personagem, nós temos o outro polêmico, que é o Neymar, né? Apesar de ser um dos maiores jogadores do mundo, os comentaristas falam que o Neymar deveria decidir se ele quer ser uma celebridade ou um jogador de futebol. E qual o papel dele dentro dessa história? Bom, o Neymar, ele é uma estrela do time, porém ele já não vai estar mais com a camisa 9, agora ele foi colocado para a camisa 10. O que será que isso quer dizer, né? Mas o Neymar, ele tem um ponto central, né, nessa narrativa, que é um cara que ele é irreverente, ele é um rebelde, é um cara que vai para cima, assim, que intempestivo. O time precisa dessa garra, ele é um cara de muita garra, um cara que não tem tempo ruim, que ele treina muito, ele desenvolve, ele é um cara agressivo. Então o Neymar, ele tem esse papel de levar a esperança
para os brasileiros porque ele nunca foi o maior jogador do mundo, né? Nunca ganhou esse título, mas ele está entre os melhores, né? Então ele tem esse papel de levar essa narrativa de esperança para nós brasileiros. É um cara decisivo, aquela coisa assim meio coringa, né? O caos, a bagunça. Então eu quero fazer um convite para você aqui que está assistindo no canal. Todas as terças e quintas, aqui no YouTube, às 20 horas, eu dou uma aula sobre como você aumentar o faturamento do seu negócio com muito storytelling. Eu sempre ensino técnicas novas do marketing digital para que você leve para o seu negócio e aumente muito o faturamento da sua empresa. Então eu convido você, toda terça e toda quinta, aqui na descrição, você clica no link e faz o seu cadastro para receber as notificações e não perder a nossa live. Então pessoal, essa foi a narrativa da seleção. Estamos apenas no começo, hoje foi o dia da convocação, ainda tem muita coisa para rolar, ainda tem muita água para rolar, ainda mais depois dos jogos, se o Brasil ganhar, se o Brasil perder, que ainda vai ver no desenrolar dessa narrativa. Então, muito obrigado, essa foi a análise de história da seleção brasileira. Não deixa de se inscrever no canal e ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo, tiver live, a gente notificar você. Até mais, explorador!